A provação vem para provar a nossa fé, a nossa constância, a nossa determinação em ser de Deus. Tentação não vem de Deus, mas provação Deus permite que aconteça. Porque são realidades espirituais e precisam ser vistas como isto. Porque se eu sou provado e não há um sentido espiritual na minha vida diante da provação, você está perdendo tempo. O sofrimento, as tribulações, as provações na nossa vida precisam nos purificar do pecado. Deus não permite que sejamos tentados ou provados acima das nossas forças. Mas o ser humano tem medo da provação, né? Tem medo. Se algo aconteceu, já se desespera e fala: Deus esqueceu de mim. Será que Deus não me olha mais? Será que Ele não sabe o que está acontecendo? Eu rezo tanto e nada acontece, né? Porque somos uma geração fraca e covarde diante das provações, diante dos sofrimentos. Feliz de você se está passando por alguma coisa para que te purifique, para que te transforme, para que você se una a Deus. Ninguém quer sofrer mais nada, ninguém quer passar mais por nada. E se acontece, a primeira pessoa que se abandona é Deus. Não, vou sair da igreja católica porque aqui não funciona nada. Estou pedindo e nada está acontecendo. Rezou uma vez diante da provação e fala que Deus não está realizando. Aí vai buscar as coisas que são aparentemente imediatas, né? Sai, vai buscar seita, vai buscar outras realidades aí, porque lá é mais fácil. Ou aqui, ou lá, a provação vai te acompanhar. Foge dela, só que ela está em você, na sua vida. Fugimos da provação, mas só que ela nos acompanha, porque faz parte da nossa vida. Ninguém quer ter mais nenhuma doença, ninguém quer... Claro, não vamos ficar pedindo doença, né? Mas se vier, precisamos usá-la como graça na nossa vida. Se vier dificuldade na nossa família, precisamos pedir a Deus esse sentido espiritual que a provação traz para a nossa vida. Diante do sofrimento, diante da provação, você está cada vez mais se tornando imagem e semelhança do Senhor. Porque você está trilhando o mesmo caminho. Vá lá ler no Catecismo da Igreja Católica. Os cristãos, a igreja, devem passar pelo mesmo caminho do seu Senhor. Qual é o mesmo caminho? Caminho de dor, de sofrimento. Jesus não passou só glória, né? Sofreu. Sofreu muito. E aí você vem dizer, mas Ele é Deus. Certo, Ele é Deus. Mas como é Deus, se fez homem com a nossa carne para dizer que você tem condições de vencer o sofrimento.
Senão ele não precisaria tomar carne humana, né? A dor que Jesus sentiu, todos nós podemos sentir porque ele sentiu na carne humana. Por isso que o livro da sabedoria fala, os justos foram provados diante de Deus. Lembrando que provação, o livro fala, sofreu algumas correções. Na provação, somos corrigidos pelo Senhor. Somos corrigidos. E muitas vezes falamos assim, diante do sofrimento, diante da provação, pensando que Deus esqueceu. Deus não me vê mais. E o livro de Judite vai nos dar uma bela resposta diante deste questionamento. Judite 8, versículo 25, 27. Além de tudo isso, rendamos graças ao Senhor nosso Deus, que nos põe à prova como a nossos pais. Pois, assim como os fez passar ao fogo para prescrutar o seu coração, da mesma forma, ele não está se vingando de nós. É para advertir que o Senhor flagela os que dele se aproximam. É para advertir. A própria palavra tem a resposta para você. Para o ouro ser ouro, brilhar, ele precisa o quê? Passar pela provação. Purificar. Arrancar aquilo que é excesso, que ofusca a beleza, aquilo que ofusca a imagem do Senhor em você, o Senhor precisa arrancar para que o Filho de Deus venha à tona. E como acontece isso? Pela provação, pelo sofrimento, pela angústia. E lembrando que angústia aqui, todo mundo fala que, já estou angustiado, pronto, estou em depressão. Não é bem assim, não. Geralmente as angústias vêm porque dentro de nós precisa ser ajustado alguma coisa. Precisa ser movido alguma coisa dentro de nós. Nem toda angústia é depressão. Nem toda tristeza é depressão. E como não podemos sentir angústia, já diz que é depressão, vou tomar remédio. Eu vou buscar o médico para tomar remédio porque eu não quero padecer isso. Remédio, claro, em um caso extremo de necessidade, precisa procurar o médico. Mas remédio não tira provação. Seria tão bom a gente tomar um remédio e a provação sumir, né? Nós somos uma geração que gosta das coisas mágicas, efeitos automáticos. Igual remédio, dor de cabeça. Não estou com dor de cabeça, eu tomei, a dor sumiu, né? Seria muito bom. Mas enquanto não arrancar aquilo que ofusca o Filho de Deus, a filha de Deus que é você, Deus não vai ficar contente, porque precisa arrancar aquilo que ofusca, para que o Filho de Deus venha à tona. E através do quê? Da provação.
da provação. Vem a provação para que você seja constante. Vem a provação para que você seja fiel. Vem a provação para dizer: eu pertenço ao Senhor. Só que o povo entende tudo errado, né? Vem a provação porque Deus não me ama mais. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu. Coitado de você, né? Deus esqueceu de mim. Isso é sinal que a pessoa não conhece o Senhor coisíssima nenhuma. Quando alguém fala isso, que Deus esqueceu de mim, você está dizendo que Ele não é mais Deus. Por quê? Vai tirar do centro, né? E se Deus nos ama, independente dos nossos pecados, a palavra de Deus está recheada dessa dimensão. A palavra de Deus prova que Deus nos ama, que Deus não abandona. E quando a pessoa diz isso, será que um sujeito desse leu a palavra e experimentou Deus em sua vida de fato? Desespero não soluciona nada. Não adianta se desesperar diante do sofrimento, diante da provação, diante da tribulação. É o momento de você ser mais de Deus. É o momento. Mas eu estou fraco. Vá se arrastando, mas vá. Mesmo que não compreenda, vá lá. Ah, um parente meu morreu. Deus matou. Que Deus cruel e carrasco é este, né? Nós precisamos sofrer, chorar a morte dos nossos queridos. Hoje o povo não quer mais chorar, não quer mais sofrer. E só você que perde familiar, né? Os outros não perdem, não. Tudo acontece comigo. Alguns dizem isso, né? Tudo que não presta, tudo de ruim neste mundo, acontece comigo. Só você que é estrela, então, né? Só você que nasceu para brilhar. Só você que quer ser o querido. Só você que quer ser olhado. Só você que quer ser o particular, né? O diferente. Os outros não padecem. Tem gente que sofre piores coisas do que nós. E vive na alegria e vive na serenidade diante do Senhor. Vá pensar em sofrimento mais do que aquele povo da África. E o povo vive na serenidade, passando dificuldade, mas vive na serenidade. O sofrimento não é a última palavra na nossa vida. A tribulação, a provação, não é o fim, mas é o meio para que eu seja mais de Deus. Tem gente que se enterra no sofrimento e a vida acabou porque está preso no sofrimento. E nem dá abertura para Deus entrar. Se agarra de tal modo ao sofrimento que Deus nem pode entrar. Mas é preciso aproveitar essa graça para que sejamos mais de Deus. Para que sejamos purificados, para que sejamos transformados. Comece
a olhar o sofrimento de maneira espiritual. De maneira espiritual. Para que as graças sejam derramadas na sua vida. Pedimos tanta graça a Deus. Deus realiza isso em mim, faz isso em mim. Mas tirar a graça, a força, a bênção do sofrimento, ninguém quer. Claro, tudo isso o próprio mundo vai criando nas nossas mentes. O medo da morte, o medo do sofrimento, o medo da provação. Isso é pensamento coletivo, né? Que o mundo vai colocando na nossa cabeça e dizendo, não sofra. Não sofra. E até algumas realidades usam esse slogan, né? Pare de sofrer, venha para tal coisa aqui que vai acontecer. Pare de sofrer. E eu digo, sofra, para que você se una àquele que está lá. Aquele que está lá. Ama tanto a Jesus e não compreendeu o mistério da cruz? Ama tanto Jesus e não compreende. Ah, eu só quero entender o mistério da cruz naquela semana santa. Sexta-feira da paixão, vou lá, beijo a cruz, choro, me desespero. E a cruz minha de cada dia eu preciso abraçar. Eu preciso abraçar. Se você ama Jesus, você precisa entender o mistério da cruz na sua vida. O mistério da cruz na sua vida. O sofrimento não é mal. O sofrimento é graça. A provação é graça. E não desgraça como muitos falam. É graça e precisa ser graça na nossa vida. É preciso, para não sucumbir à provação, nós precisamos de duas ações. Perseverar no Senhor e permanecer nele. Diante da provação, diante do sofrimento, use e assuma essas duas dimensões. Perseverar e permanecer. Perseverar e permanecer.